o que mostra um problema muito claro de liderança. Não adianta nada você falar, eu tenho um número bom aqui e ali, porque número bom o Eduardo Leite tinha melhor do que os demais, em termos de recuperar um estado que estava quebrado, se você não é um líder. E a crise que o Brasil passa é uma crise de liderança, acima de tudo. E esse é o ponto que nós estamos tratando. O Brasil é um país que está moralmente destruído, economicamente destruído. Em termos de infraestrutura, a gente está no mais absoluto e profundo buraco. Nós somos um país que está se transformando rapidamente, nem mais lentamente, rapidamente no narco-estado. Nós somos um país que perdeu confiança em si. Nós somos um país onde as pessoas que servem de exemplo são as piores pessoas possíveis. A gente abre aquelas páginas de fofoca para ver de quem o povo gosta de ouvir falar. E aí são apenas pessoas, eu nem digo que elas são ruins, eu acho que elas são asquerosas. As pessoas que são colocadas como exemplo para nós aqui no Brasil são asquerosas, são deploráveis. Isso é sintomático de um país que perdeu o sentido. Boa parte, assim, em todas as áreas, do esporte, à mídia, da cultura política, tá tudo desgraçado. Se eu entrar no meio religioso, eu vou encontrar também uma parte importante de donos de igreja se envolvendo em escândalo de corrupção. E isso é muito claro, que quando o país chega nesse buraco, ou ele mergulha e vai para uma convulsão social, ou ele se recupera. E ele se recupera através de um grupo de pessoas que se nega a aceitar aquele quadro daquele país. Muitas nações passaram por isso. E eu acho que nós somos a geração que está falando esse basta, dando esse basta para esse problema bizarro que o país passa. Os escândalos de corrupção que estão tomando o Brasil, eu falo do INSS, falo do escândalo do Banco Master. Reparou que ninguém mais fala do Banco Master? Ninguém, isso aí não existe. Saiu completamente do noticiário. Lembrando que o escândalo do Banco Master se deu também através de decretos e projetos de lei que passaram em governos estaduais. Vocês sabem que passou aqui, né? Até o Pedro já fez vídeo sobre isso. Passou aqui. O Banco Master foi beneficiado por um projeto de lei que passou aqui em Goiás também. Assim como passou em Minas e passou em vários estados. E nós temos que ter isso em perspectiva. Nós somos um país que está derrotado e que desistiu. O sintoma nosso maior é da desistência. E o fato das pessoas estarem hoje indo às pesquisas, não às urnas ainda, e ainda mencionarem o Lula e membros da família Bolsonaro como alternativa, significa que uma parte importante da população nossa desistiu. Quantos de vocês não percebem que os seus pais desistiram? Que é quase impossível conversar com eles, que eles, eu já gosto do fulano, contra o Lula, né? Quando eu estava na Bahia, era mais ou menos isso, só que o exemplo que eu usava era contra o Bolsonaro. Porque lá as pessoas desistiram a PT. Aqui as pessoas ainda desistem a Bolsonaro. É um modo de ser. Mas é uma resistência. É uma falta de vontade. E o fato de vocês estarem aqui conosco no domingo à noite, o fato de a gente ter feito a inscrição e estar fazendo esse evento, e vai rodar não só aqui em Goiás, vamos rodar Mato Grosso, vou rodar Mato Grosso do Sul, é para recuperar e levantar as pessoas para o que precisa ser feito. Nós temos uma chance única de nos tornarmos um país de primeiro mundo. E olha só como esse país, ao mesmo tempo que ele é amaldiçoado pela falta de moral, pela falta de inteligência das suas lideranças, do outro lado ele também é abençoado. A oportunidade que as terras raras, que boa parte delas estão aqui em solo goiano, nos traz de nos situarmos novamente numa posição favorável a nós, no grande concerto mundial das nações, é gigantesca. Essa questão do tarifaço do Lula, que o Lula está comemorando agora, ela poderia se resolver numa mesa de negociação, em novos termos, não só com o governo norte-americano, mas com a União Europeia, com o Japão, com Taiwan, com a Índia, com o Canadá. Isso está descrito, inclusive, se vocês vão ter acesso ao nosso plano de governo, que inclusive foi recusado, nosso plano foi recusado pelo TSE, porque era grande demais. Então a gente vai ter que protocolar uma versão menor. Mas ele vai estar disponível para vocês no tamanho correto e nós falaremos disso. E isso vai impactar, se nós soubermos sentar para negociar com norte-americanos e com outras nações sobre as questões da terra rara, cara, de uma maneira bizarra de positiva para vocês. Porque não basta extrair. Hoje eu gravei já meu primeiro vídeo aqui em Goiás, das aventuras. Né? O primeiro foi perto de Niquelândia, na verdade depois de Niquelândia, visitando a fábrica anglo-americana de extração de níquel. Porque aqui o níquel é extraído e mandado embora.
O níquel não é processado. O níquel depois não vira bateria aqui em Goiás. O níquel é extraído e mandado embora. É muito engraçado que a empresa ali, inclusive, tem um aparato de segurança super pesado. Você vai gravar ali na frente, chamando os seguranças. Falei, tem algo muito estranho acontecendo aqui. Vamos levantar o drone e já colaram duas equipes de segurança. Gravamos do mesmo jeito e vai sair o vídeo do mesmo jeito. Só que isso é sintomático, tá? De que as riquezas naturais, pela falta de inteligência, não se tornam nem nada além de riquezas naturais. E riquezas naturais, em países pobres como o nosso, e lembre-se, o Brasil é um país pobre. Tem gente que fala assim, não, nós somos um país muito rico. Não, nós somos um país muito pobre. O Brasil é pobre. Se você pegar toda a renda produzida pelo Brasil e dividir pelo número de pessoas, você vai ter uma renda per capita baixa, menor do que muitas nações do Oriente Médio, da Ásia Central. Nós somos um país pobre. E nós estamos ficando mais pobres quando comparados com o mundo. Nós temos que trabalhar muito mais do que a gente trabalha. Inclusive, desculpa fazer essa digressão, né, mas a gente está vendo a discussão sobre o que no Congresso? Sobre trabalhar menos e ganhar mais. É mentira. Não existe num país que está ficando fora das cadeias globais de produção a hipótese de trabalhar menos e ganhar mais. Nós não estamos nessa posição, nós não somos a Inglaterra, nós não somos Hong Kong. Lugares, inclusive Hong Kong, a galera trabalha muito mais do que no Brasil. Nós estamos completamente perdidos. Mas retornando para essa questão das terras raras. Aqui é um exemplo claro disso. Aqui é um estado que tem surtos, que tem espasmos de industrialização. Vocês não são só um estado do agro. Aqui em Goiânia vocês têm uma elite ligada ao universo da medicina. Vocês formam médicos há muito tempo, é uma tradição que vocês têm aqui. Vocês são capazes de formar pessoas aptas a trabalhar com serviço, com indústria. E por mais que o agro seja uma força, e é uma força, tem que ser respeitado como essa força, o Estado não se resume ao agro. E nem deve se resumir ao agro. Aqui tem das terras raras, nós temos que ter o processamento das terras raras e uma indústria correlata. Trabalhar o disprósio, o neodímio, você fazer os super ímãs que vão no iPhone de vocês. Se vocês pegarem aí o iPhone, a parte que vai que sai o áudio, ou mesmo lá os fones de ouvido super pequenininhos, todos eles, nas ligas especiais, vão com componentes como disprósio e neodímio. E esses componentes tem aqui em Goiás, estão debaixo do chão aqui em Goiás. O mundo inteiro está vindo aqui brigar por essas terras aqui em Goiás. Acordos escusos dos mais diversos vão ser feitos sobre isso. Agora nós, como povo, ficamos apenas com as migalhas, porque as nações pobres, administradas por uma elite corrupta, sempre permitem que a elite corrupta se aproprie dos seus recursos naturais, os vendam em acordos e conluios com outras nações, fiquem multimilionárias ou multibilionárias com isso, e as pessoas não sintam o efeito dessa riqueza. Hoje, quando se fala em terras raras, você tem grupos econômicos dos mais baixos, ligados a grandes bancos, ligados especialmente a políticos, se apropriando deles. E já correndo para fazer negócio com os gringos. Eu, como presidente, vou brecar tudo. Eu vou brecar absolutamente tudo. O Plano Nacional de Terras Raras tem que passar necessariamente por um plano geopolítico que passe pela industrialização do Brasil. Porque hoje, tendo 20% das reservas globais e uma parte boa delas aqui no estado do Goiás, nós temos que olhar para os Estados Unidos, olhar para os semicondutores que Taiwan faz, olhar para a vontade do Japão de se reindustrializar, olhar para a Europa e visar. Aqui é a única oportunidade que vocês têm de ter acesso a isso. Só que eu quero a tecnologia e eu quero produzir esses componentes aqui. E vocês têm muito a ganhar com isso. Só que eu terei que passar por cima de boa parte da classe política e econômica que já estão vendendo e negociando esses recursos. Um recurso natural que não necessariamente se enquadra nas terras raras, mas faz parte do mesmo contexto. Urânio. O Brasil tem urânio. Em alguns lugares diferentes. Tem urânio lá em Minas, tem urânio lá no Ceará, tem urânio na região amazônica. O da região do Ceará, ele está sendo negociado por um parente, acho que é o primo ou irmão, de um sujeito chamado Gilberto Kassab. Alguém conhece Gilberto Kassab? Mas ele é vice de quem? Por que ele está negociando o nosso urânio? Porque ele é o cafetão que o Caiado chamou. Por quê? Não é? Por que ele está negociando? Será que o Caiado vai brecar as negociações da família do Kassab envolvendo urânio? Outra coisa que a família do Kassab gosta também de mexer é com energia termoelétrica. Eles trabalham com uma termoelétrica lá na região sul. Misteriosamente, quando o Centrão se apoderou das termoelétricas, o partido do PSD
começou a ter acesso. Que engraçado. Mas que engraçado essas coisas que acontecem. Num país que é visto pelo mundo como uma reserva de recursos naturais, a nossa elite política virou grande investidora especializada em geologia para encontrar minérios e tal. É um país muito engraçado.